Muitos teístas alegam que Deus é o pressuposto da nossa lógica, da razão. Ou seja, quando o ateu afirma a inexistência de Deus, ou pelo menos supõe a inexistência de Deus, ele está afirmando Deus, porque ao negar Deus, ele usa a razão, e como a razão é pressuposta por Deus, ele está naquela declaração afirmando, confirmando a existência de Deus. Portanto, Deus seria uma condição de inteligibilidade. Se é verdade essa premissa de que sem Deus não há lógica, supondo que não haja Deus na existência, essa afirmação sua ela não faz lógica e sentido algum. Mas tudo bem, vamos nos deter um pouco aqui nessa questão. Gente, a lógica é parte da própria estrutura ontológica da realidade. Ela não é um objeto criado ali, gerado por uma entidade, ainda que onipotente. Até porque para uma hipotética entidade onipotente gerar algo, já está pressuposto a lógica, né? De modo que, se não houvesse lógica, um ato de criação divino seria absurdo, não poderia levar a nenhuma finalidade, não poderia haver relação causal ali, de causa e efeito, e nenhuma ordem de sustentação se não houver a lógica pressuposta já. Portanto, até para Deus existir e agir, já seria necessário a lógica. E o que eu quero dizer aqui é que a lógica ela é absolutamente fundamental. Ou seja, algo quando existe, para que tenha ali uma identidade própria, uma tendência particular de ser aquilo que ela é, já implica restrições. Por exemplo, não poderia ser o caso de algo ser aquilo que é e, ao mesmo tempo, na mesma circunstância, não ser aquilo que é, ou ser algo radicalmente distinto do que ele é. Portanto, a lógica ela está na própria estrutura da realidade. Ela é um modo de ser das coisas. Portanto, onde há alguma coisa, há coerência, lógica. O impossível é exatamente impossível. E o mesmo vale para o nosso intelecto, para o pensamento, né? Ou seja, essa ideia de que só Deus pode pressupor a lógica, porque sem Deus tudo seria um aglomerado de reações cegas, sem sentido, e jamais poderia se produzir da matéria algo ordenado como a mente, a inteligência. Gente, qualquer forma de pensamento que surja já é pensamento de algo, portanto, de uma identidade específica, de uma natureza, que conserva aquela natureza, aquela identidade, de modo que está restrita para ela ser alguma outra coisa diferente daquilo. E a consciência desse objeto, ou seja, desse pensamento, desse objeto de pensamento, é a consciência exatamente dessa identidade. Portanto, pensar em alguma coisa e ter consciência daquilo que pensa, já é ter consciência dessas restrições, já é ter consciência de princípio de identidade, princípio de não contradição, das bases da lógica e da razão. Você não pode, enquanto pensa, ser governado ali pelo absurdo, senão não seria pensamento. No absurdo não há produção sequer de pensamento, portanto. Num cenário onde não há Deus, haverá lógica desde que haja qualquer coisa. E para a gente finalizar aqui, esse pensamento de que Deus é o pressuposto da lógica, ou seja, sem Deus a gente sequer poderia raciocinar e negar Deus, ele é circular, porque se a gente pergunta a um proponente dessa visão por que a lógica deriva de Deus, ele terá de responder, no fim das contas, que é porque só Deus pode produzir algo tão coerente como a lógica. Portanto, você força a questão, acaba circulando ali sem responder, sem demonstrar, sem fundamentar, tá bom? Portanto, ser racional, usar a razão, não prova a existência de Deus.